O que seria esse conceito de magnetização esterese? É um comportamento, é uma curva que relaciona o comportamento entre o campo magnético e a densidade de fluxo. É mais ou menos isso aqui, ó. A densidade de fluxo, o B, mais ou menos isso aqui, não é isso aqui. Uma curva que relaciona a densidade de fluxo conforme a aplicação de um campo magnético, certo? E esse comportamento depende desses vetores de magnetização, né? Que a gente falou ali, que eles se alinham ou estão em sentidos opostos, a depender do material. E aí, a gente vai ver como a densidade de fluxo se comporta mediante a aplicação do campo magnético. Então, essa é uma aula até rápida, esse assunto é até rápido. Basicamente, é uma curva e a gente entender o significado de cada ponto dessa curva. Então, é algo meio rápido, não tem muito aprofundamento aqui nesse assunto. Você consegue aprofundar isso quando entre máquinas elétricas, que aí vai ver a curva esterese específica de cada máquina, tal, de cada transformador, por exemplo. Mas aqui a gente vai apresentar o conceito e o significado dessa curva aí. Por isso, não tem muito aprofundamento aqui não. A gente vai apresentar essa curva, então é uma aula relativamente rápida. A gente vai matar logo isso aí. Então, vou aqui do comecinho. Aqui é a superfície do material, que nele lá, vou ler isso aqui, é uma transcrição do livro da disciplina aí, Callister, Princípios de Materiais Elétricos, acho que é esse o nome. A esta região damos o nome de domínio, isto é, uma região que possui um vetor de magnetização não nulo em uma mesma direção. A magnetização para o material como um todo é a soma vetorial da magnetização de todos os domínios. Entre cada domínio há uma transição gradual do vetor magnetização através das paredes dos domínios. Então, é como se na superfície do material fosse dividida, né? Tivesse algumas regiões que os são chamadas de domínio, né, cada região dessa, e ela tem uma fronteira aqui, ó, essa parede, quando você estuda eletromagnetismo, você estuda as condições de fronteira entre os domínios. E aqui os, os momentos, né, os vetores de magnetização, eles se alinham de acordo com a região. Então, ele tem alinhamentos diferentes aqui, né? E aqui está outra representação, aqui um corte, né? Um corte da parede do domínio, que a gente vê esse alinhamento diferente. E aí, à medida que é aplicado um campo magnético, o fluxo vai se comportar de uma certa maneira de acordo com esse alinhamento aqui. E isso aqui é o que a curva mostra. Isso aqui a curva de esterese mostra. Então, a gente viu que o campo, a gente trabalhou com isso aí com essa fórmula em outras aulas, que a densidade de fluxo era igual a μH na maioria das vezes. Só que às vezes justamente esse alinhamento diferente representa uma magnetização do material, um momento magnético do material considerável. Então, idealmente seria B igual μ0H. Essa é a modelagem ideal de um material ferromagnético, que da densidade de fluxo aumenta de maneira linear. Isso aqui seria uma equação do primeiro grau, tá? Esse μ0 tem esse valor específico aqui, 4π vezes 10 a menos 7. Se você for plotar uma curva aqui, né, seria tipo, aqui seria o y, igual a um coeficiente linear x, certo? Então, seria uma curva de primeiro grau, uma reta, uma função afim, né, função de primeiro grau. Sendo que existe essa parcela aqui, essa outra parcela, esse outro vetor, que representa a magnetização do material. Portanto,
não passa a não ser apenas uma função do primeiro grau. Ela passa a ter outros fatores aqui, né? Tem, além do campo aplicado, tem essa magnetização do material, que aí causa uma distorção aí na curva e a gente vai ver como é que fica essa curva. Então, vou ler aqui rapidinho. Vai avaliar agora a densidade do fluxo magnético em relação ao campo magnético aplicado. Essa curva também é conhecida como ou curva de Hystéresis ou curva BH, que é a relação entre o B e o H, né? A relação entre a densidade de fluxo à medida que vai se aumentando o campo externo aplicado. Aí, sem o material inicialmente desmagnetizado, dessa forma, para H igual a zero, a curva começará na origem. Então, isso aqui que está acontecendo. Os momentos magnéticos, né, os vetores, esses M aqui, que é o que representa isso aqui que a gente está falando, esse alinhamento aqui dos momentos magnéticos, eles estão inicialmente com esses alinhamentos aqui, ó, distorcidos aí, né? E H igual a zero. Aí vai sendo aplicado um campo externo, pode ser a partir de, geralmente vai ser a partir de uma circulação de corrente, que gera um campo magnético ao seu redor. A gente mostrou um vídeo, né, numa das primeiras aulas aí, que mostrando que uma corrente, uma circulação de corrente gerava um campo magnético ao redor. Então, essa é a condição inicial aqui. O, o campo elétrico, campo magnético zero e a densidade de fluxo zero. E aí, à medida que vai se aumentando esse campo magnético, esse essa parede aqui de domínio, dessa fronteira, é como se fosse uma resistência. Ela tem uma resistência que impede que um campo, um, um vetor desse passe para o outro. Essa é uma. Você vai visualizar isso de maneira teórica, assim. Não existe uma resistência calculada e tal, mas imagine isso, que entre uma parede de domínio e outra, é como se houvesse uma resistência que impedisse que um vetor passasse para o outro lado, né? Tá também divididos aqui nas regiões. Aí, à medida que esse campo vai sendo aumentado, essa resistência vai diminuindo, essa resistência, esse conceito de resistência assim, né? Vai diminuindo e você pode ver que a intensidade do vetor vai diminuindo também. Aqui já tinha uma intensidade maior, aqui diminuindo. Por quê? Porque os momentos internos, os momentos de magnetização interna do material, vai tentando se alinhar ao campo aplicado. O campo está com esse sentido aqui, ó, para a direita. Então, tudo que é contrário vai diminuindo, diminuindo. E à medida que você vai aumentando o, o campo, vai cada vez mais diminuindo aqui e vai prevalecendo os que têm um alinhamento mais parecido com o campo, até que o, a magnetização interna do material se alinha com o campo, certo? Então, se alinhou aqui. E aí, o que é que acontece? Entra na região de saturação. Então, por isso que tem esse índice aqui, BS, é a densidade de fluxo de saturação, que é a máxima. Então, eu posso aumentar esse campo aqui mais, vai ficar aqui, porque já está todo alinhado, não vai aumentar o campo interno, nem a densidade de fluxo, né? Não vai mudar esse vetor aqui mais, porque já está alinhado, e a densidade de fluxo já está no seu máximo, então é a de saturação. Pronto, esse processo é o que está explicando mais ou menos aqui, né? Que está acontecendo internamente nesse material aí, à medida que o campo vai sendo aumentado. Aí, beleza, a gente vem para. Eu vou pular isso aqui, já eu volto. Para a gente continuar olhando essa curva aí. Essa curva que a gente inicialmente trabalhou aqui.
Então, a gente viu essa região, que é chamada do primeiro quadrante da curva, essa região onde o campo foi sendo aumentado do zero até um certo valor, até que atingiu aquele B de saturação, BS. Beleza? Aí, digamos, até agora, na curva, analisamos apenas o campo externo crescente, a gente aumentou esse campo. Quando a gente vai retirando esse campo, verifica que a curva não retorna pelo traçado original, esse efeito conhecido como esterese. Então, a propriedade interna do material magnético, que se eu, tipo, você imagina, idealmente, né? Você aumentou aqui esse campo, chegou nesse ponto. Agora você retirou, deveria voltar por esse caminho, né? Só que não volta. O que é que acontece? À medida que vai diminuindo o campo por esse caminho aqui, ó, você foi diminuindo a intensidade do campo magnético e a densidade de fluxo também vai diminuindo, só que por esse caminho. Ou seja, você tinha inicialmente um campo zero e uma densidade de fluxo zero, mas quando você chega aqui, ó, você tem uma densidade, um campo zero, aqui é o eixo x zero, sendo que a densidade de fluxo não foi zero, ficou com um certo valor. É o que chama aqui de BR, B remanescente. Isso aí também é conhecido como memória magnética do material. Então, se você alimentou um material magnético com um campo, quando você tira, ele meio que acumulou aquele campo magnético que tinha e serve para manter aquelas densidades, aqueles vetores de magnetização meio alinhados ainda. Meio alinhados, eles não voltam para o original, eles permanecem com o efeito desse campo que foi aplicado, e é o que chama de memória magnética. E aí chegou aqui no BR, né, que é a densidade de fluxo remanescente. Aqui, ó, se diminuirmos o campo externo até que este se torne nulo, verificaremos que B não retorna a zero, indicando que agora o material possui uma densidade de fluxo remanescente, mesmo sem campo externo aplicado. Portanto, o material agora está magnetizado. Então, eu tirei esse campo externo, só que o material continua magnetizado, né? Continua com a densidade de fluxo aí. Não foi a máxima que ele poderia ter, que era de saturação aqui, mas teve um certo valor aqui ainda. Um B interno, né? Isso aqui é a representação do campo externo, aqui é a representação da densidade de fluxo interna, que é capaz de manter um campo interno também. E aí, vamos ver Professor, outro. Oi. isso é permanente? Por exemplo, você imanta uma chave de fenda, por exemplo. É permanente ou tem um tempo de duração? É porque a chave de fenda não é um material magnético, né? Ele tem uma propriedade de. Ele pode ser imantado, mas ele em si não é um material magnético. Isso é referente ao ímã, né? Então, para o ímã, seria permanente. Certo? Deu para entender aí? Sim. Pronto. Aí agora a gente está nesse ponto da curva. A gente veio por aqui por esse caminho, tirou o campo magnético externo e ficou com a densidade de fluxo remanescente. Aí digamos que a gente quer desmagnetizar o material, quer lá desmagnetizar. Que para desmagnetizar ele tem que chegar no eixo Y igual a zero aqui. E aí ocorre para a gente desmagnetizar, aplica um campo externo novamente, no sentido contrário àquele original. No sentido contrário que vai mexer nos vetores de magnetização interno do material para ele voltar ao original quando ele estava desmagnetizado. E aí veio por esse caminho aqui, ó, atingiu esse menos HC,
que é chamado de coerção, né? Campo externo de coerção. Aqui é conhecido como coercividade. Esse é o conceito, a definição desse campo de coercividade é o campo que faz com que o material volte a ser desmagnetizado. Então você viu que inicialmente ele estava no zero desmagnetizado, com o campo zero, e aí para ele ser desmagnetizado novamente não foi mais no ponto zero na origem, né? Teve que vir para cá, beleza? Isso aqui é uma curva. A gente está estudando essa curva, ela é geral, mas cada material tem a sua curva específica, tá? Então, aí, o caminho segue o caminho da curva do material. Aí, vê só, então, chegou aqui e desmagnetizou o material. Se continuar aumentando H, essa a coerciva, né? O campo externo coercivo, você continua aumentando por esse caminho aqui. O material vai seguir, né, aumentando, só que em outro sentido, vai criar um campo interno em outro sentido, por aqui, ó, o B dele aqui estava zero, eu sigo aumentando o campo, e a densidade de fluxo, o B, vai saindo do zero, vai ficando mais negativo, né? Até que chega num B de saturação. É a mesma intensidade de fluxo, né? O mesmo B, mas no sentido contrário, aqui está negativo. E chega aqui, nesse ponto aqui. E aí há uma nova condição de saturação, menos BS. E aí você pega e inverte novamente o sentido de saturação, o sentido do campo externo, quer dizer. Então, eu estava aplicando o campo nesse sentido e cheguei nesse ponto aqui. Então, se eu continuar aplicando o campo nesse sentido, esse B aqui não vai diminuir mais. Ele já chegou no ponto máximo aqui, né, de saturação. E aí eu pego e aplico um campo no outro sentido agora. Eu volto para esse sentido aqui. E chega aqui, né? Então, se eu aplico o campo no outro sentido e retiro o campo, vai ficar com o mesmo processozinho daqui, ó, esse B remanescente no outro sentido. E para completar, né, o quarto quadrante, eu pego e quero zerar esse B, aí apliquei o campo no sentido original, que é para a direita aqui, né? Aí apliquei aqui e aí zerou o B novamente. E aí está criado o laço de esterese. Sempre que eu for aplicar um campo, vai seguir por esse caminho aqui. É algo muito teórico assim, mas que tem uma aplicação prática, que é o quê? A área dessa curva aqui, que é calculada através de integral, né? Mas muitas vezes isso aí é um valor dado, né? As perdas por esterese é tanto. Então, essa área representa as perdas por esterese. É uma perda que pode ser grande, pode ser menor, mas ela existe e ela é calculada por essa área aqui. Agora a gente não vai ver muita aplicação disso, não vai calcular essas perdas, não vai é, precisar calcular essa área que eu estou falando aqui, porque não tem aplicação direta agora. Mas no estudo de máquinas elétricas, de transformadores, entra isso aí, ou pelo menos fala dessas perdas, né? Você tem que levar em conta essas perdas nos cálculos de potência do transformador, potência de uma máquina elétrica e tal. Então, isso vem daqui, vem do material magnético, né, que compõe o equipamento, seja o transformador, seja a máquina elétrica. Então, isso é algo importante, né, algo que existe aí. Aqui, ó, tem duas curvas diferentes. Essa curva maior aqui, que é para o material magnético chamado duro, e uma curva que é menor aqui, para o material magnético chamado mole. E quanto menor a curva, menor serão as perdas, né?
Então, se você tem essa curva maior aqui do material magnético duro, ele vai ter uma perda bem maior. É aqui o que fala, né? Podemos classificar os materiais magnéticos em duas grandes classes a partir do laço de esterese, a partir dessa curva aqui. Se o material possui um laço de esterese estreito, isto é, pode ser facilmente desmagnetizado. Então, tem essa curva aqui, é o material mole. E no caso que o material não é desmagnetizado facilmente, vai ter o laço mais largo, portanto, vai classificar como material duro. Esse mais fácil, mais difícil é por aqui, ó. Se essa curva, vou explicar aqui. A gente viu que quando o material tem um inicial, né? Ele vem por esse caminho aqui, vem por aqui, chegando aqui. E aí a gente retirou o campo, o material fica com esse fluxo remanescente. E para a gente desmagnetizar novamente, precisa aplicar outro campo externo. E aí esse campo tem que ter esse valor aqui, ó, esse campo coercitivo, né? Tem que ter esse valor. Para o material mole, tem aqui o fluxo remanescente, está mais ou menos aqui. Para eu desmagnetizar, eu preciso aplicar um campo menor aqui. Então, se a gente fosse colocar em escala aqui, aqui poderia ser um campo de 1 ampere por metro, que é a unidade. Então, poderia ser um campo desse valor aqui. E nesse outro caso aqui, o campo teria que ser maior, né? Então, por isso que explica, o material magnético duro é mais dificilmente desmagnetizado, enquanto o mole é mais facilmente. E como isso aqui representa as perdas também, então o material magnético chamado mole, isso não é a característica física dele ser mole, não. O do inglês isso aí vem soft e hard. Então, como se fosse difícil e soft é mais simples, né? Então, a tradução aqui no português se considerou mole e duro, mas isso indica a facilidade ou dificuldade de desmagnetizá-lo, né? E aí, o material magnético do tipo mole, ele tem essa aplicação importante em máquinas e transformadores, são eles que compõem o núcleo do transformador, né? Porque tem uma perda menor associada aqui. Se fosse uma perda maior, ia ser vantajoso para um transformador, né? E esse duro aqui, que tem uma perda maior, mas também tem é bem mais magnetizado, né? Tem essa força maior de magnetização. Seria o caso de ímãs, né? Eles são aplicados em ímãs aí permanentes. Então, vamos ver aqui. É aqui isso que eu falei, né? Material magnético mole são usados para núcleo ferromagnético de transformadores e máquinas elétricas. Como eles possuem laço de esterese estreito, as perdas associadas à esterese são menores se comparadas a de material magnético duro, certo? Então, isso é o que do livro. As perdas por esterese ocorrem por causa do movimento das paredes de domínios, que são dependentes da frequência. Então, todo aquele processo interno dos domínios, tal que as paredes as regiões vão se estreitando, isso aí é o que causa as perdas. E aí a permeabilidade magnética de materiais magnéticos moles costuma ser mais elevado, muito elevado, o que facilita a produção do fluxo magnético em seu interior. Então, assim, os materiais magnéticos mole possuem alta permeabilidade inicial e baixa coercividade, que é aquele campo magnético no sentido contrário, né? Essa aqui é a área, né? A área corresponde à energia necessária para desmagnetizar esse material por unidade de volume. Então, isso aqui representa aquela área que eu falei que é calculada pela integral, que está associada às perdas aqui. Uma figura, deixa eu ver aqui, pronto. Isso aqui é importante também, é o segundo quadrante da curva de esterese. Vamos ver aqui o que isso representa. Vou ler isso aqui antes.
Os materiais magnéticos duros, ao contrário, são de difícil desmagnetização, isto é, o material possui elevada densidade de fluxo magnético remanescente e alta coercividade, né, para desmagnetizar. Como o laço de esterese desses materiais é mais largo, as perdas são muito maiores quando comparadas com as dos materiais magnéticos moles. Assim, materiais magnéticos duros não são recomendados para aplicações que encontramos campos magnéticos alternados, que são os transformadores de máquinas elétricas, né? Sendo comumente usados como ímãs permanentes. Essa figura aqui agora vai falar as ligas, que são um tipo de material magnético, né? Liga de alumínio, níquel, cobalto, são de grande importância comercial e possuem alto produto de energia remanência elevada e coercividade moderada. São muito usados em sensores, motores elétricos e captadores de guitarras. Essa curva aqui está relacionada com aquele campo, com o segundo quadrante da curva. Essa parte aqui, ó. Então, ficou com a energia, com o fluxo remanescente, e a gente quer agora o quê? Desmagnetizar o material. E aí eu falei, né, que a depender do material, precisa de um campo externo maior ou menor. A gente vê aqui que o material aqui nesse ponto está com fluxo remanescente. Para desmagnetizar o material mole, precisa de um campo externo coercitivo menor do que o do material duro, que para você chegar no zero do eixo Y, você precisa de um campo maior. O eixo X vai ser maior do que esse aqui. Maior em módulo, tá? Só o sentido contrário que representa aí. Aí, o que é que vai acontecer? Aí, essa aqui é uma curva que representa apenas esse segundo quadrante aqui, ó, o segundo quadrante do laço de esterese, de diversos materiais magnéticos duros. Então, o que é que acontece aqui, ó? Aqui é o eixo Y é o B e o eixo X é o H. Para que o material seja desmagnetizado, aí aqui, essa curva tracejada aqui é do alnico 5, deve ser uma liga aí metálica. Ele tem um fluxo remanescente de 1,2 aproximadamente, Tesla, ele é em Tesla. Aí, para ele ser desmagnetizado, precisa de um campo externo aplicado de aproximadamente 50 kA por metro. Então, um campo muito alto, né? 50.000 ampere por metro. Aí, você vê esse outro material aqui agora, que é o neodímio ferro-boro. Para ele ter um fluxo remanescente parecido, mas para ele ser desmagnetizado, precisa de um campo externo de aqui, ó, 1000K, né? É 1 mega ampere por metro. Então, um campo externo muito maior do que o dos outros aqui. Mas todos eles são altos, né? São materiais duros aqui, então precisa desse campo externo alto para desmagnetizar o material. Aqui fala, né, faz essa representação, fala de uma área aqui interna, né, em cada curva aqui, mas o conceito é disso aqui, né? Dentre outros materiais duros notáveis estão o samário cobalto e o neodímio ferro-boro, respectivamente. Essa figura apresenta o segundo quadrante do laço de esterese de vários materiais magnéticos duros, com base no qual podemos comparar, por exemplo, seus valores de remanência, quer dizer, aqui, então cada um, esse, por exemplo, tem um 0,8 de fluxo remanescente e precisa de um campo de 150, um campo de coercividade 150 para desmagnetizá-lo. 150K, né? Então é um valor alto aqui. Então essa curva aí, quando você vê, vai estar representando isso aí, o segundo quadrante dessa curva aqui, esse caminho aqui, segundo caminho aqui. Aí, agora vamos ver aqui um exercício aqui. O domínio magnético é uma região dentro de um material que possui vetor de magnetização não nulo, em uma mesma direção.
domínio magnético, é uma região dentro de um material que possui vetor de magnetização não nulo em uma mesma direção. Tem aquelas regiões, né, que a gente falou, isso é um resumo aqui do que a gente falou. Tem aquelas regiões onde os vetores estão todos no mesmo sentido. Isso aqui é o que eu falei. Isso aqui. Então, o domínio tem os vetores todos no mesmo sentido. Então, dentro de um material tem vários domínios aí. Que é o que faz com que o material não seja totalmente condutor, né, de fluxo magnético. Esses domínios vão se anulando aí, os vetores. A magnetização para o material como um todo é a soma vetorial da magnetização de todos os domínios. Materiais ferromagnéticos possuem magnetização própria, independente da aplicação de campo externo. Complete as lacunas da seguinte frase: quando aplicamos um campo externo ao material, aí tem aqui, os seus, então vai aparecer aqui, outros tentarão se alinhar com esse campo. A variação da, então, dá um segundinho aí para a gente pensar aí, já a gente responde. Então aqui, ó, não sei se alguém olhou aí,
quando aplicamos um campo magnético externo a um material ferromagnético, né? Os seus momentos magnéticos, que são os vetores, né? Então, tá por aqui, tentarão se alinhar com esse campo. A variação é do B, né? A variação da densidade de fluxo. Então, seria aqui, né, já. Variação da densidade de fluxo magnético com o campo externo é conhecida como característica ou curva de, pode ser magnetização ou esterese, mas a alternativa que se encaixa aqui vai ser essa letra B, a curva de magnetização do material. Então, isso é um resumo do que a gente viu aqui, né? Essa aula aí. Aí aqui fala dos materiais magnéticos duros e dos moles. Materiais magnéticos duros, diferentemente dos moles, são de difícil desmagnetização. Como o laço de esterese desses materiais é mais largo, as perdas por esterese são muito maiores quando comparadas com os materiais magnéticos moles. Assim, materiais magnéticos duros não são recomendados para aplicações em que encontramos campos magnéticos alternados, sendo comumente usados como ímãs permanentes. Então, isso é que a gente falou na diferença do material magnético duro e do material magnético mole. Na imagem seguinte, apresenta o segundo quadrante da curva de magnetização de alguns materiais magnéticos usados para fazer ímãs permanentes. Então, são os materiais magnéticos duros, né? Qual dos materiais apresentados é o mais difícil de ser desmagnetizado? A gente viu isso agora, né? Ali em cima, que seria o que precisa de um campo externo aplicado maior. Seria essa curva aqui, ó. Que se a gente olhar aqui é o neodímio ferro boron. Seria essa letra aqui, para que esse B, a escala do B atinja o zero, fique no zero aqui. Precisa de um campo externo maior, então esse material aqui, esse é o que representa a curva do segundo quadrante. E essa terceira aqui, fala o quê? Materiais magnéticos duros, diferentemente dos moles, são de difícil desmagnetização e possuem laço de esterese mais largo, o que implica perdas por esterese muito maiores quando comparadas com os materiais magnéticos moles. Tem esse mesmo enunciado aqui, né, falando essa diferença. Um ímã permanente feito com material hipotético possui coercividade de 4.000 ampere por metro. Qual será a corrente necessária para desmagnetizar esse ímã se você colocá-lo dentro de um solenoide de 30 centímetros e 300 espiras? Para resolver isso aí, você vai ter que usar a lei de Ampère, que a gente falou na outra aula desse assunto aí. Dá um tempo aí, pesquisa aí lei de Ampère e para ver o que essa lei diz, né, qual é a formulação dela, para ver como é que vai resolver isso aqui. Lembrando que esse aqui é o número de espiras, né, da bobina lá. Essa aqui é o comprimento do solenoide e quer desmagnetizar um ímã. Então, a lei de Ampère, ela faz essa relação aí do campo magnético com a corrente. E aí, para desmagnetizar o ímã, precisa de um campo magnético, do campo externo, né? A gente sabe, a gente viu na curva aí, que precisa por aqui, ó. Então, para desmagnetizar, precisa de um campo de determinado valor aqui, certo? E aí, para desmagnetizar esse ímã aí, precisa desse campo, que vai ser gerado a partir de uma corrente lá externa, né? Você vai uma fonte de corrente lá que vai produzir esse campo magnético que vai desmagnetizar o ímã. Então, esse processo que está ocorrendo aí. Aí você precisa de um campo externo de 4.000 amperes por metro. E aí, qual seria a corrente que você vai precisar para desmagnetizar esse campo? Qual será essa corrente? E aí, é através da lei de Ampère que você fará isso aí. Dá um tempinho aí para vocês pesquisarem. Até é uma questão legal isso aqui.
Vou até colocar na lista dessa semana algo nesse sentido para vocês utilizarem essa lei de Ampère. Então, a gente faz aqui.
Se alguém conseguir, pode falar para a gente fazer. A internet já está querendo cair aqui. Achei só a Paula aqui. Conseguiu, Nilson? Só a fórmula aqui. Integral de fluxo é igual de zero o equivalente.
Professor, é a letra D, né? 4 amperes. Arroz, tudo aqui. Não tô vendo nada, não.
vou fazer aqui. Tinha essa, acho que tá com a câmera desativada aí. Tinha esse campo de 955 kA, e aí você, utilizando a fórmula, né, HDL, então fica 955 vezes 955K vezes 0,2, o comprimento, né, sobre o número de espiras, que é 500. E aí você acharia 382, que é essa corrente, né? Então precisa de uma corrente de 382 amperes para desmagnetizar esse material aqui, esse ímã constituído desse material aqui. E aí, o livro mostra aqui que você poderia ter feito isso através da lei de Ampère original, né, que é da densidade de fluxo e com a permeabilidade, mas que está mais na cara, né, essa lei de Ampère aqui, dessa notação aqui, dessa representação. Então, é isso, né? Basicamente isso aí, a gente viu aí a curva, entendeu a curva de esterese, curva de magnetização, e entendeu essa diferença do material magnético duro e mole, e viu o segundo quadrante do material duro, que tem uma alta coercividade, né? Um alto campo para desmagnetizar o material. Esse é o conceito aí. E aí a gente, as contas que aparecem aqui é justamente para ver qual seria a corrente que gerar esse campo, que ia desmagnetizar o material. Então, isso é um resumo aí do que a gente viu na aula hoje. Tem alguma dúvida aí, alguma coisa? Pouca gente me mandou a lista. Se vocês querem aí, no prazo, vão fazer. Se quiser, eu prorrogo aí até amanhã, porque tem que publicar essas notas até. Teria que ter publicado hoje, né? Por isso que eu pedi para ser até hoje. Mas se alguém for fazer aí ainda, eu não lanço hoje à noite, porque eu ia lançar agora. Eu estou lançando as notas no dia à noite, ou até de manhã. Mas se alguém for fazer aí, eu espero aí para lançar as notas. Senão, acho que 2 pessoas só me mandaram essa lista aí. Essa lista não, essa pesquisa desse assunto aí, né? Ei, professor, Liguei antes. Rafael, Oi, deixa disponível aí até amanhã pra gente, amanhã à noite, pra gente fazer e enviar. tá bom. Pronto, me manda aí até às 19 horas, vou estar aí mais 24 horas, é porque eu tenho que postar mesmo. O pessoal já está cobrando aqui que tem que colocar essas notas aí, né? Toda semana. Então, me Tá, mandem beleza. aí para Ela amanhã, tá. 7 da noite. O senhor colocou ela no AVA aí pra fazer a pesquisa? Eu Como é que mandei ela uma tá? mensagem pelo AVA. Eu mandei uma mensagem pelo AVA, não é lista não, é uma pesquisa desse assunto que a gente viu aqui agora, né? Mandei uma mensagem Aham. pelo AVA para fazer aí. Ah, tá, beleza. Tá. Aí é pra enviar no seu e-mail ou no AVA mesmo? Pelo AVA. É, pode ser, tanto faz, né? Por lá tanto faz, é só abrir um outro, eu tenho que abrir o outro também, então pode mandar qualquer um dos dois. Tá bom. Alguma dúvida ainda aí? Alguém falar uma coisa? Se não, encerra aí, viu esse assunto aqui. Então, vocês fazem uma pesquisa. Eu falei para ser uma pesquisa de até 2 páginas, né? Porque não tem muito o que aprofundar nesse assunto. Se você fizer mais de 2 páginas, você é apenas copiando e colando. Tentem escrever o que vocês entenderam, associar com a pesquisa que vocês fizerem, para ser algo bem feito aí, né? Sem ser apenas copiar, para vocês realmente entenderem aí, estudar de fato, né? Então, até 2 páginas aí, para não precisar encher muita coisa aí. E, professor, a pesquisa não está nas unidades, não, né? Não, eu mandei uma mensagem no AVA, né? Ah, mandou como Via, mensagem. Ah, por isso que eu não vi aqui. Tá bom, beleza. Então,
Vamos fazer essa pesquisa aí para mandar até amanhã. E por hoje é isso aí. Boa noite aí. Valeu, gente.